A paz do Senhor a todos, graças a Deus, porque estamos na presença do nosso Deus, do nosso Salvador, daquele que vive e reina, daquele que pode todas as coisas, daquele que nos abençoa sempre, sempre. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Nesse mês quero ministrar sobre esse profeta Jonas. Daqui a pouquinho, irmão, nós vamos fazer aquele clamor que sempre fazemos aqui aos domingos pelos enfermos, especialmente da Covid, né? Nós estamos com um caso em Ponta Grossa, filho de um pastor, ele chama Anderley, não é Vanderlei, Anderley. Veja bem, aquele casal perdeu uma filha de 30 anos, que era casada com 3 filhinhos, perdeu faz uma semana. Esse filho tem 32 anos, é o mais velho, ele está nas últimas, só um milagre. Oramos de manhã e vamos orar. Anderley, só Deus. Ontem ele teve uma parada cardíaca, olha a situação. Essa Covid, ela afeta a pessoa. Mesmo depois que a Covid passa e a pessoa está lá internada, ela tem uma sequela forte até sair de lá. É uma coisa, nós vamos clamar por ele precisa do Senhor. A Vilma, esposa do pastor Wilson, já morou em Maringá, continua na UTI, precisamos orar por ela. Irmã Cristina, esposa de um outro pastor. Nós temos pastor Creidivaldo, é um nome diferente, e Márcio, precisam demais. Nós temos o Gilmar, que está internado não na UTI, está melhorando. O nosso Gilmar aqui, né, o Isael, o Guto, tem passado informações, ele está melhorando, mas ainda continua internado. Gilmar, vamos estar abençoando a vida dele, ele é valioso aqui para nós, é uma pessoa que sempre esteve conosco, vamos estar abençoando. A mãe do presbítero João Carlos e uma irmã também estão infectados. É muita gente, né? Quanta gente sofrendo. Nós vamos fazer um clamor por eles. Vamos clamar pela Josi, mais uma vez. A Josi precisa demais de Deus. Eu estou crendo numa bênção sobre a Josi. Ela é tão útil para todos nós e para Deus. Vamos abençoá-la. Amém? Vamos ler o texto e depois vamos orar. Jonas 1, a partir do versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, pois o aliviarem do peso dela, para aliviar o peso dela, da embarcação. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra.
Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue, quanto a nós, inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve, e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos ficar de pé. Vamos fazer aquele clamor que fazemos aqui pelos enfermos, amém? Levanta uma das tuas mãos, vamos orar. Nosso Deus querido, nós te louvamos pela tua bondade, pelo teu poder, pela tua misericórdia. Pedimos a ti agora, ó Pai, que tu visites esses enfermos que mencionamos há pouco e outros enfermos. O Anderley, aquele moço de 32 anos, ó Pai, lá em Ponta Grossa, numa situação dramática, a sua irmã já partiu. E ele está ali numa situação terrível, ó Pai. Nós pedimos a Ti que o Senhor manifeste ali o Teu poder, a Tua graça, o Teu amor. Que Tu realize ali uma obra linda e abençoadora, ó Pai. Manifesta a Tua graça, meu Pai, sobre aquela vida. Ele depende demais do Senhor, ó Pai. Realiza um milagre na sua vida, realiza um milagre, ó Pai. Toma a Vilma do pastor Wilson, toma a Cristina do pastor Isaí, o pastor Cleidivaldo, o pastor Márcio, meu Pai amado, o Gustavo ali, a Camila, o Jairo continua abençoando, meu Pai. Vai tomando essas vidas enfermas em Tuas mãos. Continua abençoando os pais, meu Pai, do Zanoli, visitando a irmã Patrícia, seu esposo. Continua abençoando, meu Pai, o Gilmar, naquele leito de hospital. Toca ali no Teu filho e restaura completamente a sua saúde, pois ele é servo do Senhor, e nós queremos, meu Pai, ele com saúde aqui na Tua casa, e nós o abençoamos, e abençoamos esses outros enfermos, a mãe do presbítero João Carlos, a sua irmã, enfim, esses enfermos, ó Pai, que estão nos hospitais, ou até mesmo nas casas, já voltando do hospital, abençoa de uma maneira poderosa, e realiza uma obra linda, meu Pai, que só o Senhor pode fazer. Toca, meu Pai, na Josi, completa um milagre naquela vida. Ela tem passado, meu Pai, meses tão difíceis, mas nós acreditamos no milagre, nós acreditamos na bênção. Realiza essa obra naquela vida, cura. Nós queremos lá na frente ver o testemunho do Teu amor e poder, e nós acreditamos nisso e abençoamos a Tua serva de uma maneira toda especial. Enfim, oramos pelos enfermos, meu Pai, por cada enfermo, e clamamos a Ti. Fala conosco agora por meio da Tua santa palavra, ó Pai, e traga a bênção sobre todos nós nesta hora, no nome de Jesus. Podemos assentar? No final do culto nós vamos orar pelo pessoal do grupo pequeno. Logo depois da mensagem, nós vamos estar abençoando os pedidos que estão ali, olha. Os grupos pequenos, você já faz parte do grupo pequeno? Tem os discipulados, tem o trabalho das crianças, dos adolescentes, dos jovens e das famílias em casa. Mas nós falamos isso daqui a pouco. A vocação ministerial é algo extraordinário. Muitas vezes a gente pensa que nós estamos aqui no mundo para fazer parte de uma religião, apenas de uma religião. Religiões tem muitas.
muitas religiões. Mas nós não fomos chamados simplesmente para fazer parte de um grupo religioso. A salvação que vem de Deus e atinge os nossos corações é tão impactante que nos leva a um novo viver, a uma nova vida, a um novo momento aqui neste mundo. Na verdade, o nosso grande prêmio será na eternidade. Lá nós teremos uma vida sem dor, sem sofrimento, sem mal algum, sem opressão maligna, sem possibilidade de pecar. Nós teremos ali a presença de Deus para sempre, a felicidade eterna e gloriosa. Quando lá chegarmos, nós vamos alcançar tudo aquilo que desejamos aqui e não podemos alcançar aqui. Então, o nosso alvo é lá. Mas enquanto estamos aqui, o Senhor quer nos dar muito mais do que a gente imagina. Muitas vezes a pessoa se converte e pensa, olha, agora eu sou uma pessoa que crê em Jesus. Eu estou na igreja, eu fui batizada, eu sou membro da igreja, eu participo da Santa Ceia do Senhor. Tudo isso é muito bom. Mas a conversão é algo maior. É algo muito maior. A Igreja de Cristo, ela teve a sua fase de decadência, especialmente ali do ano 400, anos 500 da era cristã, até o início do século XVI, uma situação dramática. Chegou ao ponto do líder religioso celebrar ali, aquele momento de religião de costa para o povo em latim. Apenas o latim era permitido. Com aquilo que aconteceu no início do século XVI, Lutero, depois Calvino, Zwingli e tantos outros bons líderes que surgiram, nós tivemos uma restauração da nossa vida com Deus. O cristão passou a vivenciar o melhor de Deus aqui na terra. O sacerdócio foi redescoberto pela cristandade. Imaginava-se naquele momento que o sacerdote era apenas o líder à frente. Não. Todos nós somos sacerdotes de Deus. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, diz assim, vós sois o sacerdócio real. Nós somos sacerdotes de Deus. Queridos, veja como isso é profundo e maravilhoso. Nós somos escolhidos por Deus. Não somente, já seria essencial ter a salvação, mas não é só para a salvação, para a eternidade. Nós somos escolhidos por Deus para vivenciarmos coisas extraordinárias da parte de Deus aqui na terra. Por isso, cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem uma missão, e todas essas missões são importantíssimas no reino de Deus e para o Senhor. Uns são chamados para pregar, outros para evangelizar, alguns para discipular, ou muitos para discipular, outros, quem sabe, para visitar, ir nos hospitais, visitar enfermos, alguns para socorrer pobres, viúvas, órfãos, necessitados. Enfim, todos nós temos um chamado da parte de Deus. Todos nós somos escolhidos de Deus para fazer a diferença neste mundo tenebroso, pecaminoso. E isto parece apenas uma cobrança para conosco, mas não é uma cobrança, ainda que pareça. Isso é muito mais, é um alto privilégio. Nós podemos ter um contato íntimo com Deus. E podemos e devemos ser usados por Deus para abençoar vidas que necessitam demais do Senhor. Mas muitas vezes, com o passar do tempo, a gente
perde um pouco a visão disso tudo e deixa de ser útil nas mãos de Deus e deixa de experimentar o prazer, essa unção abençoadora. Irmãos, à medida que a gente vai sendo usado por Deus, a gente sente a presença de Deus. Os dons de Deus vêm sobre nós. E nós nos tornamos pessoas diferenciadas em meio a pessoas necessitadas. Veja bem aqui. Nós temos aqui um texto de um profeta chamado Jonas. Esse profeta, ele viveu no tempo de Elias, provavelmente da escola de Elias, alguém que já tinha vivenciado. Ele aparece ali no livro dos Reis uma vez só. Mas chegou nesse momento que nós temos uma carta, ou um livro de 4 capítulos, sobre esse homem. Não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa usada por Deus, é lógico que sim. Mas Deus o chamou para uma missão, difícil a missão. Ele deveria ir à cidade de Nínive. Nínive estava na Assíria. Não é a Síria hoje que existe ali ao norte de Israel. A Síria era mais ou menos na região do Iraque, Irã. Ali vai surgir um império assírio, um império forte. Daquele império vai surgir a Babilônia, aí vai surgir o Nabucodonosor, que depois vai suceder aquele império assírio, o império babilônico. Mas ali surgiu um povo mau, um povo duro, um povo de dura serviço. Era uma situação complicada, muito difícil. Naquela região tinha ali os descendentes de Ismael. Você vê lá atrás, quando Abraão, ouvindo a esposa, ele resolve ter um filho com a sua escrava, ele arruma um problema milenar. A promessa de Deus era que Deus iria abençoar a vida dele, com Sara, e daria um filho, e o fez, era Isaac, o filho da promessa. Ele vai ter um filho com aquela escrava, e depois ele tem que mandar o filho embora, porque o filho da escrava começava a perseguir o filho da promessa. E a descendência de Ismael vai próximo do Egito, depois vai para aquela região toda. E pior do que isso, aquela descendência depois vai se misturar com outros povos. E naquela mistura vai surgir esse império assírio. Vai surgir um império duro, um império pagão, tinha muitos deuses, entre aspas. E aquela cidade seria a capital do império. Ainda não era quando Jonas foi chamado, mas seria a capital daquele novo império forte. E aquele império haveria de destruir muitas nações, e já começava a ter conflito. Nínive já tinha conflito com nações. E haveria de, inclusive, levar Israel, as 10 tribos do norte em cativeiro, mais à frente. Mas aqui, Deus tinha um propósito com aquele povo, era um povo ruim demais. Mas Deus chama Jonas e falou assim: olha, você vai lá. A malícia daquele povo, diz no versículo, subiu até mim. Mas você vai lá e clama contra ela. Não era para chegar lá e passar a mão na cabeça e falar: olha, Deus quer salvar você. Não. Era para dizer que Deus iria destruir aquela cidade. Ele haveria de destruir. Esse era o propósito da mensagem. Mas eles teriam uma chance ali de arrependimento. Mas Deus queria destruir aquela cidade. Olha aqui a mensagem que ele vai pregar no capítulo 3. Começou Jonas a percorrer a cidade de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa aqui era a cidade. Depois, Jonas tem que ir para o fundo do mar primeiro. Então veja bem, era uma cidade da época de 120 mil pessoas, mais ou menos, uma cidade grande. Jonas vai demorar 3 dias a pé percorrendo a cidade, pregando a palavra. Mas Jonas não queria, ele falou: não, eu não quero pregar para esse povo é ruim, esse povo é mau, e eu não quero pregar, eu não quero a salvação desse povo.
Um grande problema dos judeus à época, dos hebreus, foi pensar que Deus tinha salvação para eles, e os demais eram gentios, ou gentes, ou povos. Não importava, Deus não tinha mais nada a ver com as demais nações, e Deus queria que Israel fosse uma forte testemunha junto às outras nações para salvar. O grande objetivo de Deus era formar um povo de todas as nações. E quando Deus chama Jonas, ele não quis ir. E a Bíblia diz que ele foge da presença do Senhor. A missão era difícil? Era. Era um povo pagão? Sim. Estava ali a 800 quilômetros de Israel, né? Para o Oriente, indo para o Oriente, 800 quilômetros. Tinha navio, o caminho era complicado, aquela ida. Não tinha avião, obviamente, carro. Ele tinha que dar um jeito de ir para lá. Então, a missão não era fácil, mas ele resolve ir para o Ocidente, ele resolve ir para Tarso, e essa Tarso aqui ficava ali próximo da Espanha. Ele foi exatamente para o lado contrário. Deus falou, vai para o Oriente, ele foi para o Ocidente. Vai pregar, ele falou, de jeito nenhum. O que aconteceu? Ele entra no navio, compra a passagem, e ele vai viajando, e Deus faz vir uma tempestade do mar. Aquele navio estava sendo despedaçado, numa situação caótica. E Jonas, sabendo do que tinha feito, desceu para o fundo do navio e dormiu, né? Tem gente que é assim, quando a situação complica, ele vai dormir. O mestre, o comandante do navio, chegou e falou, o que está fazendo dormindo? Levanta a cama, teu Deus, nós estamos morrendo aqui. E depois eles lançam a sorte e eles vão detectar que Jonas era o culpado. O próprio Deus permite eles saber. E eles perguntam para Jonas, o que nós podemos fazer para resolver essa questão? Ele falou assim, vocês têm que me jogar no mar. Mas não era comum à época fazer isso. Jonas era um passageiro, tinha comprado a passagem, tinha pago aquilo ali. Como é que vai jogar as pessoas no mar? A Bíblia diz que eles tentaram remar, tentaram escapar, mas não tinha jeito. E tiveram que jogar o missionário no mar. Ele foi para o mar, a Bíblia diz que Deus deparou um grande peixe que recebeu Jonas, engoliu Jonas. Ele vai ficar 3 dias e 3 noites, até um símbolo aí da morte e ressurreição do Senhor. Interessante que alguém fala o seguinte, a Bíblia não falou aqui que é uma baleia, podia ser um peixe que ele preparou no momento, só que agora há pouco tempo, Calazão, você ouviu a notícia? Uma baleia engoliu um homem. Para quem não acreditava nessa possibilidade, teve uma baleia que engoliu um homem, né, Zelta? Então por aí, só a baleia muito grande podia resolver isso aqui. Mas não é o caso. Mas que Jonas foi para o ventre de um peixe, foi. É uma mensagem interessante, eu quero pregar esse primeiro capítulo hoje, no domingo que vem o segundo, e no outro domingo o terceiro, que vai ser bom para a tua vida. Então, com base nesse texto, eu quero ministrar hoje sobre o chamado de Deus. Diga assim, o chamado de Deus. Diga assim, eu sou escolhido por Deus. Você é uma pessoa escolhida. Dentre tanta gente nesse mundo, você foi escolhido. Você foi escolhida para sair do mundo, para sair do pecado. Você foi escolhida para ser uma nova pessoa em Cristo. Mas você foi escolhida também, pessoa, serva, servo de Deus, essa escolha, para você ser uma bênção grande, para você vivenciar o melhor de Deus, a unção de Deus, a graça abençoadora de Deus. Então vamos lá, o chamado de Deus, em primeiro lugar, diga assim, exige disposição. Versículo 2, a parte A diz, dispõe-te. Vai à grande cidade de Nínive, dispõe-te. A palavra do Senhor é para que ele pudesse se dispor. Deus se dirige a Jonas e fala, você precisa ir para aquela cidade. Mas para ele ir, ele precisava estar disposto para tal. Deus nunca obrigou ninguém. Eu vou falar uma coisa para vocês. Deus é soberano, sim, mas Ele não nos obriga a nada. Se você desejar fazer tudo de errado, você vai fazer. Se você quiser fazer tudo de bom, você vai fazer também, aí Ele te abençoa. Mas ninguém nunca é obrigado, só que vem o mal ou o bem.
Aquilo que plantamos, colhemos. Essa é uma verdade. Mas aquilo que fazemos vai demonstrar o nosso futuro. Aqui ele tinha que ter uma disposição. Ele tinha que pensar consigo: Deus está mandando eu ir para aquele lugar. Eu não gosto daquele povo, e aquele povo não gosta da gente, mas Deus está mandando. Eu preciso ir. Ele precisava ter ânimo. Ele precisava de entusiasmo, de prontidão. Mas ele não se dispõe àquilo. Porque ele não queria pregar para aquele povo ímpio. Você vai ver lá na frente, no capítulo 4, quando o povo converte, ele fica bravo. Ele não queria pregar para... Ele não queria a salvação daquele povo. Era um povo pecaminoso, sim. Deus queria dar uma oportunidade? Sim, Deus sempre concede uma oportunidade. Eu penso que a pandemia é uma oportunidade para muita gente se converter por aí. Deus sempre concede, de uma maneira ou de outra, uma oportunidade. Deus queria abençoar aquele povo de alguma maneira, mas Jonas resiste, ele não tem disposição para aquilo. Queridos, nós somos chamados, cada um de nós tem um chamado. Você é especial nas mãos do Senhor. A unção de Deus está sobre a tua cabeça. A bênção do Senhor reside no teu coração. E você tem um chamado do Senhor para abençoar alguém. Você é chamado pelo Senhor. Você é escolhido, escolhida pelo Senhor para abençoar. De repente, um vizinho que você não gosta, ele fala: vou pregar para esse vizinho. Não, é um vizinho insuportável. É aquele vizinho que Deus quer que você fale. Sabe aquele colega de trabalho que todo mundo corta a volta dele? É esse colega de trabalho que o Senhor quer que você se aproxime e fala: olha, se você continuar assim, a tua vida não vai dar certo. Há uma esperança, Jesus é a esperança de todos nós. Sabe aquele parente que quando chega na tua casa, você fica quietinho para não perceber que ele chegou? Misericórdia. Não é assim? Tem aquele cunhado, aquele primo, quando ele está chegando, você está saindo. Eu tinha uma pessoa da primeira igreja que ele tinha um desgaste grande com um parente, e ele me contava assim, quando ele estava na rua, depois de convertido, ele estava perto de um banco, ele via um parente, ele entrava no banco para não encontrar o parente. A gente muitas vezes não quer nem receber, porque tem gente que é desagradável mesmo. Mas Deus quer salvar, Deus quer que preguemos, Deus quer que falemos, Deus quer que avisemos essas pessoas. Nós precisamos ter disposição para abençoar até quem nós não queremos abençoar. Até pessoas com quem não queremos conviver. Nós precisamos nos aproximar dessas pessoas e tentar abençoá-las de uma maneira ou de outra. Nós somos ungidos, ungidas de Deus, precisamos ter disposição para servir a Deus. Aplauda o Senhor. O chamado de Deus, diga assim, exige dedicação. No final do versículo 2 diz: e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então veja bem, Deus não queria que ele fosse lá e pregasse. O Deus de amor mandou dizer para vocês que está pronto para vos receber. Não, ele falou para ir lá e clamar contra. Você vai lá e clama contra essa cidade. O que é clamar contra? É falar: vocês estão indo para o inferno, vocês estão errados, vocês são maliciosos, vocês são violentos, vocês estão errados. E ele diz ali: a sua malícia subiu até mim. Deus falou: todo o mal daquela cidade subiu à minha presença. Agora você vai lá e clama contra ela. Na verdade, era uma oportunidade de um arrependimento ou não. E nós sabemos, no capítulo 3, o que vai acontecer. Mas ali, ele pensou assim: eu não vou dedicar minha vida para isso. Eu não vou dedicar minha vida para falar com aquele povo, não vou. Eu não quero saber daquele povo. Aquele povo mata pessoas, aquele povo persegue
inimigos, eu não vou àquele lugar. Ele não queria dedicar o seu tempo, dedicar a sua voz, dedicar o seu trabalho para aquele povo. Ele não queria ser diligente na missão, ele não queria empenhar nada na sua vida, ele não queria também ser abnegado, abrir mão dos seus conceitos e preconceitos. Ele não queria a salvação daquele povo. Falou, eu não vou viajar 800 quilômetros até aquele lugar, não, eu vou para o outro lugar. E no outro lugar dava para ir de navio. Ele vai a Jope, ele junta ao mar Mediterrâneo, ele pega um navio e vai embora. Vou lá para a Europa, vou passear na Europa, mas não vou pregar para esse povo. Irmãos, Deus espera que dediquemos a nossa vida, o nosso tempo, para abençoar alguém. Nós podemos abençoar até quem não quer ser abençoado. Você se lembra antes da tua conversão? Se alguém ia pregar para você, você também não queria ouvir, você tinha reações ruins, não? Mas alguém pregou, alguém dedicou o seu tempo, a sua vida e te abençoou. Então nós precisamos dedicar o que está em nós para abençoar. Faça um propósito essa semana, mandar pelo menos uma mensagem para alguém ruim que você conhece, aquele parente que você não quer ver, manda uma mensagem e fala. Ó, e tem uma, não precisa passar a mão na cabeça, pode falar, muda a tua vida, entrega a tua vida para Deus, que a Covid está por aí. Mas tem que falar, tem que mandar, não pode mandar todo dia que a pessoa não suporta mais você, mas manda uma mensagem, manda para o vizinho, dá um jeito de anunciar, clama contra as pessoas estão vivendo um pecado grande, o mundo está pecaminoso demais, hoje é pecado falar do pecado. Se você falar contra o pecado, você é estigmatizado. Que ponto chegou? Você não pode ter uma opinião contrária àquilo que entendemos que a Bíblia condena. Está difícil viver nesse mundo? Com certeza. Mas nós não podemos desistir das pessoas e tentar dedicar o nosso tempo para resgatar vidas, e Deus vai resgatar. Deus entra nos presídios e salva, Deus entra nos lugares tenebrosos e salva. O nosso Deus quer salvar. Nosso Deus quer salvar. O apóstolo Paulo, antes de ser a bênção que foi, ele consentiu na morte de cristãos e perseguiu e batia nos cristãos. E se tornou o maior missionário pós-Jesus. Então nós não podemos desistir das pessoas e devemos dedicar o nosso tempo para abençoar. Aplauda o Senhor. O chamado de Deus, diga assim, exige submissão. Versículo 3 diz, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O israelita entendia, Deus está aqui nessa terra. E eles pensavam, se a gente sair dessa terra, Deus vai continuar aqui, não vai com a gente, não. Esse é um conceito de que aquela terra era a terra santa, e na verdade o era. E esse é o conceito de que aquela terra era a terra de Deus, e era a terra de Deus. Mas eles exageravam, eles pensavam que Deus só estava ali. Não fica pensando que Deus só está aqui conosco, Deus está em todo lugar. A Bíblia diz que Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. E Ele está vendo pessoas carentes, pessoas pecaminosas, as quais precisam de uma palavra nossa, precisam de nós. E Ele não submeteu, falou, não vou, eu vou para a Europa, eu não vou para Nínive. E ele fugiu, e o texto é enfático, ele fugiu para longe da presença do Senhor. Na verdade, ele estava fugindo de Deus. Ele falou, se eu me negar aí, ficar aqui nessa terra, Deus vai levantar um profeta e vir aqui me corrigir. Então eu não vou ficar aqui, eu vou embora. Mas ninguém foge de Deus, amém? Ninguém foge de Deus. Mas o Jonas queria fugir. Queridos, nós precisamos nos sujeitar ao nosso Deus. Nós precisamos ser subordinados àquilo que Deus quer que façamos. Nós precisamos de obediência. Nós precisamos abençoar esse mundo. O mundo está no finzinho.
Eu estou para pregar uma série de mensagens sobre o fim dos tempos novamente, que está aí, 5, 10 anos, eu não sei quanto tempo, mas não vai longe não, o mundo está no final. No final, no sentido da volta do Senhor. Depois continua milênio, vida eterna, coisas boas. Mas agora nós estamos aqui para abençoar vidas. O Jonas não queria se submeter a Deus e abençoar aquela cidade pecaminosa. Nós não podemos ter a mesma posição, a gente ficar olhando para o mundo pecaminoso e pensando, eu não tenho nada a ver com esse mundo. Não, não é isso que Deus quer. O mundo está ruim demais. O mundo está mal demais. Nunca esteve tão ruim. Hoje nós estamos vivendo nos dias de Sodoma e Gomorra, nos dias de Noé, aquele texto de Jesus sobre a sua volta é fato. Nós estamos vivendo isso. Mas o que o Senhor quer que nós façamos, que nós nos submetamos à sua vontade, e que nós possamos abençoar vidas de uma maneira ou de outra, porque um dia alguém nos abençoou, um dia alguém estendeu a sua mão sobre nós e trouxe a salvação de Deus aos nossos corações. Nós precisamos abençoar esse mundo. Mas pastor, eu não quero ter contato com esse povo. Ninguém quer, mas nós precisamos. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. E nós precisamos iluminar essas mentes perdidas, esses corações sofridos sem Deus. Nós precisamos fazer isso. Ainda que não seja o nosso querer, mas é a vontade de Deus. Aplauda o Senhor. Para encerrar essa mensagem, o chamado de Deus, diga-se, exige consagração. No versículo 4 ao 17, a gente vira isso, eu vou ler só o 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Essa parte final da mensagem. Aqui era um homem consagrado a Deus. O profeta na época, ele se separava para Deus. Normalmente não constituía família, ele era um profeta. Você vê lá Elias, Eliseu, todos aqueles profetas, eles tinham uma vida assim dedicada exclusivamente a Deus. Então eles eram pessoas consagradas, separadas, santificadas, eles entregavam totalmente a vida a Deus. E eles tinham uma vida de temor, uma vida no altar do Senhor. O Jonas era um profeta, mas aqui ele não demonstrou a sua consagração neste momento. Ele preferiu fugir da presença do Senhor, ele entra naquele navio. E dentro daquele navio, onde ele deveria ser bênção, porque a Bíblia diz que nós somos luz, nós somos sal. Mas Jesus disse, o sal perdeu o sabor, só serve para ser pisado pelos homens. Se a luz que está em nós se apagar, nós não temos mais nada de bom. Veja bem, aquele homem, aquele profeta que deveria abençoar quem estava naquele navio, ele se tornou uma maldição para aquelas pessoas do navio. Veja como é a vida de uma pessoa que sai do propósito de Deus. Se você está no propósito de Deus, você é uma bênção e vai abençoar. Se você está fora do propósito de Deus, você deixa de ser uma bênção e você acaba amaldiçoando. O Jonas estava lá dentro, a situação complicou, ele falou, eu vou dormir, Deus vai fazer alguma coisa, não fez. Estava todo mundo morrendo por causa dele. Deus queria enviá-lo a Nínive para fazer uma grande obra de salvação. Ele vai para o lado contrário e se torna um obreiro da maldição. Uma pessoa desviada, eu dizia hoje, é pior do que o não convertido. A Bíblia diz que o demônio volta com 7 outros. Uma pessoa que se desvia do propósito de Deus, torna-se um mal terrível. Você conhece alguém desviado? Pode observar a vida. É pior do que qualquer outra pessoa. A pessoa parece que perde tudo. E começa a fazer tudo aquilo que condenou, inclusive com as suas próprias palavras.
O Jonas estava dentro daquele navio, poderia abençoar aquele povo, amaldiçoou. Aquele navio ia afundar com todo mundo. Tem gente que, em vez de salvar a pessoa, afunda as pessoas. O navio estava se despedaçando por causa da vida equivocada de Jonas naquele momento. Era uma maldição e não uma bênção. Queridos, nós fomos chamados por Deus para ser bênção, amém? Você foi chamado por Deus para ser bênção junto à tua família, ainda que você tenha parentes incrédulos, ruins, faladores, maldosos, você foi chamado para abençoar aquelas vidas. Você é a esperança da tua família, você é a esperança dos teus amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Por piores que sejam, você é a esperança. E você é bênção. Onde você chega, chega a bênção de Deus. Acredita nisso? Você chegou num ambiente, aquele ambiente é mudado de maneira positiva. Porque você é ungida do Senhor. O Espírito de Deus habita em você. E onde você chega abençoando. Cada palavra tua vai ser frutífera. O que você falar, o que você fizer, trará bênção, desde que você esteja no propósito de Deus. Mas se você estiver fora do propósito de Deus, você vai atrair tempestade para a tua vida e para quem estiver com você. Eu vou dizer uma coisa para você, não anda com desviado, você está morto junto. Se você vê alguém desviado e capetado, manda só um WhatsApp para ele e fala, meu filho, você está indo para o capeta. Mas não anda, tem gente que quer andar junto, vai no mesmo ambiente, vai nos mesmos bares da vida, faz as mesmas coisas e afunda junto, vai afundando para o mar. Nem sempre tem uma baleia para te pegar. Então, fuja de tudo aquilo que é contaminado, mas não deixa de abençoar. Você é a esperança deste mundo, você tem unção, você tem graça na tua vida, você tem um nome no livro da vida, você tem a intercessão de Jesus, o poder do Espírito Santo e a bênção do Deus Criador. Seja a bênção. O Jonas estava ali, ele estava afundando e ele acabou indo. Falou, me joga aí. Quando o Jonas foi para o mar, acabou a tempestade. Interessante que eu vejo nesse texto aqui, irmãos, que aquelas pessoas que eram idólatras, de repente tiveram até uma experiência com Deus, no versículo 16. A Bíblia diz que depois que jogaram Jonas no mar, temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. O Jonas acabou tendo algum fruto até quando estava errado, desde que ele saiu dali. Enquanto ele estava ali, era maldição. Ele saiu fora, a bênção voltou, ou atingiu aquele povo que não era abençoado. E ele foi recebido por um grande peixe. Já pensou um peixe te pegar assim? Deve ser desagradável, né? Você se vê dentro de um peixe grande. Ficar lá uns 10 minutos seria terrível. Ele ficou 3 dias e 3 noites até aprender quem era o Deus que ele servia. Foi tudo difícil, tudo complicado. Em vez de ser bênção, ele se tornou maldição. Ele não soube valorizar a sua consagração a Deus. Você é uma pessoa consagrada para abençoar, amém? Amém? Na semana que vem eu quero pregar sobre o capítulo 2, para ele sair daquele peixe, ele tem que sair de lá. Você não falta não, eu vou te abençoar com essa palavra. Vamos ficar de pé, pastor Reginaldo e equipe. Seja disposto, seja dedicado, seja submisso, seja consagrado a Deus. Deixa a tua vida nas mãos de Deus. Pregue para quem você quer e para quem você não deseja. Anuncie a salvação no Senhor. Deixa Deus te envolver de uma maneira positiva. Deixa Deus te usar.
Você é uma pessoa maravilhosa diante do Deus vivo. Você é abençoado, abençoada. Deixa Deus manifestar toda a unção do alto na tua vida. E você terá uma vida diferenciada nesse mundo pecaminoso.